Bem-vindos ao Muito Além do Gesso, o podcast da ortopedia. Meu nome é Leandro Enisman, eu sou médico ortopedista e apresentador do podcast Muito Além do Gesso, junto com meus amigos Matheus, Noel, Bruno e André. Bem-vindos ao nosso 60º episódio número 60. Gostamos de números redondos, é um episódio muito especial pra gente, pensar que a gente já fez 60 episódios aqui com vocês, que vocês estão acompanhando a gente ouvindo, vendo por tanto tempo, né? Se a gente pensar, poxa, uma média ali de um pouco menos de 1 hora por episódio, são 60 horas de conteúdo que a gente já produziu. Muito legal. E para esse episódio 60, a gente chamou um grande amigo, que por coincidência a gente estava conversando ontem e eu percebi que a gente nunca se viu presencialmente, coisas de amizades da pandemia, né? Já falamos muito virtualmente, já organizamos um curso juntos, já participamos de várias discussões, já gravamos outros podcasts, que é o Fábio Moraes. O Fábio é um colega médico que está lá no Canadá, e eu vou deixar para ele se apresentar aí, contar para a gente um pouquinho mais o que ele faz, de onde que ele foi parar lá no Canadá, e já vou passar para vocês dizendo que, assim, nosso tópico principal hoje, a gente vai falar muito de inovação, que o Fábio trabalha muito com inovação, e a gente vai focar muito no chat GPT e na inteligência artificial na área da saúde. Então, Fábio, vou pedir para você se apresentar, e na sequência já falar para a gente o que é esse tal de chat GPT aí que está fazendo tanto barulho. Beleza, obrigado primeiro pelo convite, obrigado a todos aí, é uma honra estar aqui no Muito Além do Gesso, bater um papo com vocês nesse episódio redondo, né, no episódio 60, então vamos lá, né? Meu nome é Fábio Moraes, eu sou médico, sou radio-oncologista, formei no Brasil, na Faculdade Estadual de Marília, depois fiz minha residência no Sírio-Libanês, acabei ficando como radio-oncologista no Sírio-Libanês e na USP por 1 ano, e aí decidi sair do país, né? Eu achava que eu precisava buscar um pouco mais, eu sempre fui meio inquieto, acabei indo para Nova York, para o Memorial Sloan Kettering Cancer Center, onde eu fiquei uma temporada fazendo pesquisa, e daí depois eu vim fazer um fellowship clínico, porque o meu fellowship clínico no Memorial deu errado por falta de funding, eu acabei aplicando para a Universidade de Toronto, e acabei vindo para o Princess Margaret, onde eu fiquei quase 3 anos, eu fiz fellow clínico, fellow de pesquisa e também trabalhei com inovação lá. Daí, em 2019, eu acabei aplicando para 2 vagas de emprego, uma vaga na Universidade de Toronto, no Princess Margaret, e uma vaga na Queen's University, onde eu estou hoje, e aonde eu trabalho no departamento de oncologia e no departamento de radio-oncologia. Aqui na Queen's University eu sou professor associado do departamento de oncologia, sou médico, radio-oncologista do Kingston Health Science Center, sou diretor de inovação do hospital e sou co-diretor do programa de oncologia global, e a partir do mês que vem eu vou me tornar o chefe do programa de oncologia global. Então, é uma honra estar aqui com vocês, e a gente pode começar falando um pouco aí do chat GPT, né? Uma hype que nos últimos meses aí estourou todas as redes, os jornais, os canais de TV, porque a gente ouviu falar muito e muito disso. E as pessoas normalmente me perguntam, né, o que é o tal do chat GPT, como que ele funciona? Então, uma explicação bem simples, é uma maneira que tentaram criar para que um computador consiga ter uma conversa fluida, como se fosse um ser humano, com você, através de digitar perguntas e ele te trazer respostas e considerando os seus comentários anteriores. Então, se você quiser ser um pouco mais técnico, né, é um chatbot, então é um chat automatizado que tem aí por trás inteligência artificial, então a gente tem uma técnica de inteligência artificial de deep learning, né, de aprendizado profundo, especificamente de aprendizado por reinforcement, que a gente fala que, assim, se ele acerta, se o modelo acerta, ele é recompensado. Se ele erra, ele é punido. E com o tempo, ele vai melhorando e ele vai crescendo. Fábio, vamos lembrar que nosso público tem muito ortopedista, tá? Então vamos dar um passo para trás para a gente dar 2 para frente. Primeira pergunta, o chat GPT passaria na prova da SBOT? O chat GPT, hoje, eu sou capaz de te dizer com grande acurácia que passaria, viu? Os últimos testes ele passou na prova do bar, né, para virar advogado nos Estados Unidos. Ele passou no USLME, então ele conseguiu completar os steps para virar médico nos Estados Unidos, no GRE, em todos os grandes testes. Isso, Noel, a versão 3.5 e a versão 4.0, ela foi lançada e ela está passando no top tier, 10% melhores, nas maiores notas. Então, a chance dele conseguir passar era muito alta.
Ainda Ainda bem que na SBOT tem prática, né? Ainda bem que na SBOT tem prática, né? Para furar o osso e tal, né, André? Ainda mais que esse método, né, que quando ele é punido, quando ele erra, lembra muito a residência médica, né? Então, acho que tem bastante chance de passar no SBOT. Eu acho que se a gente botasse dois examinadores para perguntar como na prova oral, eles não iam perceber, né, que não era uma pessoa, né? Uma vez que os caras nem estão olhando para o cara que está sendo examinado, né? Por outro lado, quando ele fosse realmente ter que fazer uma artroscopia para pegar o grão de arroz, eu acho que ele ia ter dificuldade, né? Então, já fica a pergunta de brincadeira aqui, né, Fabio? Existe uma lenda, né, que os radiologistas têm medo, né, de ser extintos, né? Você, como é radiologista, já deve ter ouvido essa piada várias vezes, né? Que a inteligência artificial vai substituir a radiologia e tudo. Bem, nosso ensino ele é super tradicional aí da ortopedia, né? Você acha que os ortopedistas têm que ficar de olho nessas hypes aí, nessas novidades? Com certeza, eu acho que todo médico tem que estar de olho nessas hypes e nessas novidades, porque isso que a gente está vendo, né, é só a ponta do iceberg. Então, todas as profissões, elas vão mudar de alguma maneira. Pode ser que você não vai perder o seu emprego, mas você pode perder a relevância que você tem em algumas áreas, caso você não entenda de tecnologia e saiba trabalhar com tecnologia. Eu gosto de falar, né, que a inteligência artificial vai substituir o médico que não sabe usar tecnologia, mas vai ajudar o médico que sabe trabalhar com tecnologia. Então, ela vem aqui para somar e para fazer com que a nossa vida fique um pouco melhor e vai nos ajudar aí com tarefas repetitivas. Então, para o ortopedista que não gosta daquela clínica de lombalgia, né, fica conversando com o paciente muitas horas, não indo para o centro cirúrgico, isso aí vai ser uma vitória imensa. Se você tiver algo que possa coletar a informação no paciente de modo rápido e de modo acurado, analisar aquela informação e poder te ajudar a diminuir aquele tempo ali que você poderia estar no centro cirúrgico, colocando broca, parafuso, consertando o osso. Boa. E daí assim, Fábio, uma dúvida assim para quem ainda tá boiando aqui na conversa. O ChatGPT, assim, você precisa ser uma faculdade, você precisa ser o diretor de inovação aí para ter acesso, ou a gente pode, o Noel que nem sabia que era ChatGPT, ele pode entrar lá e acessar, você precisa saber de programação. Como que é ali o básico do ChatGPT para quem estiver se interessando pelo assunto? Perfeito. Então, o ChatGPT, ele é open source, né? Então, ele está aberto para qualquer um usar e ele é gratuito. Hoje a gente tem versões que chama de ChatGPT Plus, que você pode pagar uma mensalidade para ter prioridade na fila, para ter respostas mais rápidas, para poder entender melhor o modelo, mas as principais funções são gratuitas e são abertas. Então, se você colocar ali em qualquer buscador, Google, Bing, ChatGPT, ele já vai te dar ali direto o link para o site do OpenAI, que é a instituição que está por trás aí do modelo, de liberar o modelo, e lá vai ter um botãozinho, né? Try it now. Daí você já vai clicar, você faz o seu login e você já começa a conversar. E é uma conversa como a gente está tendo aqui, e muitas vezes você começa ali, oi, boa noite, ChatGPT, como você está? Queria entender melhor como que é para fazer uma cirurgia de quadril, uma cirurgia de joelho. E ele vai começar a te explicar, e ele entende todo o background que você precisa para aprender e para colocar aquilo em prática, aquele conhecimento. E Fábio, pensando nessas todas essas possibilidades, né? Assim, a gente vai ter aparentemente algum impacto em ensino, um impacto em pesquisa. Aonde você vê que, levando um pouquinho para a área de pesquisa, né? Como você acha que os trabalhos científicos podem mudar com esse tipo de aplicativo? Porque, por mais que seja uma área de ponta, talvez seja a área mais manual que eu conheça dentro da medicina. A área que mais você checa e você não tem uma rechecagem, um processo, algo do gênero. O que você acha? Então, perfeito. Eu acho que tem alguns pontos bem importantes, né, que a inteligência artificial como um todo pode implicar aí na área da pesquisa. Então, quando a gente olha por uso da inteligência artificial, um primeiro ponto que eu vejo é que o cérebro humano, a gente só consegue olhar 5 variáveis ao mesmo tempo. Quando tem mais de 5 variáveis, a gente instintivamente, a gente deleta uma e ranqueia a outra para estar entre as top 5. E a medicina cada vez se torna mais complexa. A gente olha hoje imagem, laboratório, dados moleculares, imagens moleculares, e a gente não consegue avaliar todo esse dado.
Então, a inteligência artificial, primeiro, vai conseguir olhar para esses grandes volumes de dados, entender esses dados, agrupar esses dados e ver se esses dados são consistentes ou não. Isso é um ponto. O segundo ponto, que é uma outra maneira de usar a inteligência artificial, que é o Natural Language Processing, que é quando a gente lê notas e a gente entende aquelas notas com inteligência artificial, ou notas clínicas, né, consultas médicas, a gente vai conseguir, então, identificar padrões, a gente vai conseguir identificar tendências dentro do prontuário médico e dentro até dos próprios sintomas do paciente. Então, hoje a gente já tem modelos que conseguem tentar predizer próximas pandemias a partir do que as pessoas procuram no Google ou a partir das visitas no pronto-socorro. Então, começa a vir casos e o modelo começa a analisar aquilo e fala, não, vai vir uma pandemia de tal vírus, vai vir um problema, a gente vai notar isso. E por último, eu vejo uma grande aplicação também para descobrimento de novas drogas, porque agora a gente tem bases de dados enormes de proteínas, de moléculas, que como ser humano a gente não conseguia fazer conexões entre essas moléculas, e agora esse modelo ele fica ali 24 horas trabalhando e criando novas interações, e a gente consegue criar hoje um vidro com moléculas diferentes, mas com as mesmas características. Eu tenho aqui um dos meus projetos de inovação, eu criei um algoritmo para descobrimento de novas drogas para tratamento de câncer, onde eu consigo olhar um alvo molecular e daí eu consigo, dentro de um banco de dados, criar uma molécula com as características que eu quero, que dê pouca náusea, que dê pouca fadiga, que seja pílula em vez de ser IV, e daí eu vou num laboratório e sintetizo aquela droga. Estou criando um componente que nunca existiu, a partir de interações. E por último, e esse é o maior desafio que a gente vai ter, é o uso do ChatGPT para escrever artigo científico. Então, faz 2 semanas mais ou menos, eu recebi o editor-chefe da Lancet aqui, na Queen's University, então eu trouxe ele para 2 dias para passar aqui com a gente, falar sobre pesquisa. Ele falou que esse é um dos grandes problemas que a gente vai ter que solucionar, porque tem muita gente usando a tecnologia, a inteligência artificial, para escrever paper. E a tecnologia, a inteligência artificial, ela lê toda a literatura e ela descreve sem plagiar. Então, são textos novos, muito difícil de você saber se aquilo foi copiado de algum lugar e que eles estão submetendo para revistas como se fosse um artigo original. Mas e aí, qual é a ética por trás disso? Não foi um humano que escreveu? Alguém checou aquela informação? Quem está por trás daquilo? Quem é responsável pelo resultado final? Porque pode ter uma informação errada. Então, existe uma grande discussão, e agora uma discussão se o ChatGPT vai entrar como coautor de artigo. Como que a gente vai fazer isso, né? Existem alguns papers publicados já que colocaram o ChatGPT como coautor, porque eles usaram para escrever a introdução ou a discussão do paper. Então, é bem interessante. Muito legal mesmo, né, cara? É tão complexo isso, né, Fabio? Mas você está aí numa realidade totalmente diferente da nossa, né? Isso é inegável, né? E a gente estava até ouvindo uma aula um dia desses de um oncologista que ele criticou muito o Watson, né? O Watson, para quem não sabe, é aquele inteligência artificial da oncologia, né? Você é radioterapeuta, você sabe falar aí melhor que a gente, né? E o Watson não deu certo, né? O Watson meio que deu errado, né? Junto até com a demissão dos CEOs das empresas que estavam envolvidas, né? Seja pela característica do próprio Watson, pela base alimentada, ele não conseguiu evoluir mesmo, né? Eu acho que a medicina tem muito disso, né? Acho que às vezes a gente consegue botar um ingrediente aí, que é essa comunicação, essa coisa. O André até citou, né, que ele acha que a coisa mais braçal que existe é a pesquisa, né? Acho que o André esqueceu como faz um bom gesto bem moldado, né, para ver o que é uma atividade manual, né? Mas como é que você vê aí, colocando essa pitada médica aí nessas novas tecnologias, né? Eu acho que isso prejudica um pouco, né? Eu acho que tem alguns pontos interessantes, né? E começando pelo Watson, né? Na minha opinião, a grande falha do Watson foi que eles começaram com um hospital único, né? Então eles estavam dentro do Memorial, e daí o Watson começou a entender a base de dados daquele hospital, os vieses daquele hospital, e daí teve uma dificuldade porque aquilo não tinha validade externa, ele tinha uma validade interna, mas ele tinha todos os bias, né, inerentes daquela própria instituição. Então, esse é um ponto. E a gente, como médico, a gente tem o nosso próprio modo, né, de analisar os dados, de tomar decisão.
e de que fazer com que isso chegue no paciente. Então, esse é um ponto importante. O segundo ponto é que para a gente ter uma validade externa, que aquele modelo possa ser utilizado em outros lugares, a gente precisa de mais dado. E ainda, a gente tem muito hospital no mundo inteiro que tudo é feito à mão, e está escrito à mão, né? E daí, aquela informação é muito difícil de ser interpretada. Primeiro, entrar no sistema, interpretar, e daí ajudar com aquilo na tomada de decisão. A medicina é extremamente complexa, então, como você falou, e eu vejo que esses modelos, né, de inteligência artificial, eles vão surgir como sistemas de suporte na decisão, onde você vai ter ali algumas calculadoras de predição, alguns modelos que você possa perguntar e ele vai te dar um suporte. Ó, o seu diagnóstico pode ser que tenha 90% de acurácia, está indo no caminho certo, mas a decisão final vai ser do médico, de olhar para o paciente e falar, não, isso faz sentido. Porque às vezes você conecta 5, 6, 10, 20 sintomas ou achados e o computador vai te dar um potencial diagnóstico. Mas daí a hora que você olha para o paciente, examina o paciente e fala, não faz sentido nenhum, o diagnóstico desse paciente é tal coisa. Porque ele não está vendo aquilo, ele não está vendo a dinâmica que é aquela relação do médico-paciente. Então, eu vejo isso muito mais como um suporte para a nossa tomada de decisão do que algo que vai fazer a decisão e vai tomar a atitude de dar o diagnóstico e dar o tratamento no nosso lugar. Muito legal. Voltando só na questão anterior que você falou da parte ética, né? Eu acho essa discussão super interessante, né? Porque, no fundo, eu vi literatura baseada em meme, né? Mas eu vi um meme no Instagram muito bom, zoando o ChatGPT, que era uma página de design, na verdade, falando assim, tipo, um designer apontando assim para o ChatGPT e falando assim, você não cria nada novo, tudo que você faz é cópia de outras coisas. E ele responde assim, e o que você faz não é a mesma coisa? Daí fica o designer assim com uma cara de interrogação, né? Que, na verdade, toda atividade criativa, na verdade, nada é muito do zero, né? Tudo aquela coisa que se copia um pouco também, né? Então eu acho que é um dilema ético super interessante, mas eu vou fugir desse caminho aqui, que eu acho que a gente ficaria viajando muito tempo. E eu queria te perguntar, Fábio, que assim, tem muito do hype, como você falou, né? Então o ChatGPT foi muito falado nas últimas semanas, mas também a Delphi veio, muita gente começou a postar e falar que tem uma série de outras inteligências artificiais, já inclusive disponíveis aí no mercado, algumas até gratuitas, como você comentou, tem outras empresas competidoras do ChatGPT que estão vindo aí. Então, se você puder falar algum exemplo para os nossos ouvintes aí, de repente, alguma coisa que você já conhece, que existe no mesmo sentido, alguma coisa que você sabe que está vindo que pode ser interessante. Perfeito. Todas as grandes instituições de tecnologia agora, elas estão nessa corrida, né, para ver quem vai dominar e quem vai tomar a frente, né, do uso de inteligência artificial, principalmente como chatbots para ajudar e apoiar aí a população no geral. Eles viram que o crescimento é exponencial e que as pessoas tiveram muito interesse em usar para colocar dentro da sua prática e do dia a dia. Então, por um exemplo, se a gente pegar um exemplo simples, o Canva, que é onde faz arte e é onde muita gente tem usado para post de Instagram, TikTok, etc., eles já estão com o modelo beta, onde você tem um semelhante ao ChatGPT, que você escreve o tipo de informação que você quer e ele já te constrói posts, ele já automatiza diversos posts para que você poste nas próximas 10, 20, 30 semanas. Então, deixando tudo isso muito mais fácil e otimizado. Um segundo ponto é o Google, né? O Google vem forte também nessa briga, nessa batalha por esse mercado, e o Google Workspace já anunciou que eles vão ter o seu próprio sistema de inteligência artificial, que, na minha visão, vai revolucionar como a gente, primeiro, se comunica e, segundo, como a gente transfere informação. Eu estava vendo o demo, porque ainda não tem uma versão beta, mas imagine você tá lá no seu consultório, você precisa, daqui 1 hora, falar com o paciente sobre cirurgia de ombro, sobre um diagnóstico difícil, ou dar uma aula nesse tópico. O Google mostrou que você vai poder colocar dentro do próprio Google, falar assim, eu preciso que você revise a literatura nos últimos 6 meses e construa uma aula de 10 minutos do tópico tal. Ele já constrói todos os slides para você, formatado, com referência, com imagens, e você só vai lá e apresenta aquela aula. Então, facilitando e fazendo com que a gente gaste muito menos tempo em algumas tarefas, né, que levam muito tempo.
E existem diversos outros modelos. Hoje a gente tem essa automação e a inteligência artificial em criação de imagens. Então, se alguém gosta de imagens, você consegue ir lá no Midjourney, que é um outro sistema open access, né, aberto, e você consegue criar assim, uma web page, você consegue criar um logo, uma imagem, tipo, pode colocar lá um paciente com fratura de tíbia, jogando blá blá blá, e você cria todo um cenário, ele cria uma imagem em 4K, em 8K, do jeito que você quiser. E hoje a gente tem sistemas de vídeo, então tem um sistema de vídeo que chama Big VU TV, que você consegue gravar vídeo em qualquer língua, e ele já gera as legendas todas programadas e coordenadas com a sua voz e com a sua boca, e já muda as cores, coloca a ênfase, e é algo tudo criado, automatizado, para fazer com que a sua vida se torne mais simples. Nossa, muito legal, Fábio. Fábio, assim, um pouquinho num capítulo, misturando um pouco os temas, entrando numa certa viagem, mas essas coisas que talvez não fossem nem imagináveis. Vou chutar aqui um número, vai, só para ter uma margem de segurança, há 2 anos, hoje em dia as coisas estão acontecendo, né? A gente gosta muito de cirurgia com robôs. E boa parte dos novos dispositivos você consegue fazer simplesmente uma programação numa tela e o robô praticamente executa essa cirurgia. Você acha que pode ter alguma interação com assim, uma espécie de um chat GPT, uma base de informações, alguma coisa que você simplesmente vai jogar ali na tela, o robô vai operar? Assim, eu estou pensando numa outra parte da substituição, né? Não só uma substituição do médico como chat, como informação, como disseminação de conhecimento, como fazer artigos científicos, mas efetivamente um sistema que possa operar um paciente sem a presença de um humano? Vamos lá, né? Essa pergunta é interessante, né? A gente tentando prever o futuro aqui. Uma coisa que a gente já entendeu é que o mundo é muito mais rápido do que no passado. Se a gente colocar ali há menos de 10 anos, demorava em torno de, se eu não me engano, demorava em torno de 2 anos para a literatura médica dobrar. E hoje, a literatura médica ela dobra a cada 72 dias. Então, quer dizer, o volume de informação é cada dia maior e brutal na nossa prática. Quando a gente fala em automação, né, a gente nunca imaginaria que a gente teria um carro dirigindo sozinho. E isso se torna cada dia mais próximo da gente e maior realidade. Para você ter uma ideia, esse ano foi a primeira vez que a gente conseguiu fazer um transporte de um coração para um transplante cardíaco entre hospitais aqui no Canadá, usando um drone, um processo todo automatizado, sem helicóptero, sem médico, meteu o coração num isoporzinho, colocou em cima de um drone, programou, ele saiu de hospital, levou para o outro, o cardiologista esperando, já entrou na sala. Então, um negócio que ninguém esperava já começou a acontecer. Se você olhar, essa semana a gente está tendo aquela conferência de inovação, né, o SXSW, e a Disney entrou nessa brincadeira. Eles mostraram um robô, e é impressionante o robô, a capacidade do robô se movimentar, sentar, pular, mexer braço, precisão que ele tem. Isso ainda é muito incipiente, mas está cada vez chegando mais próximo, né? E quando a gente olha aqui na Queens, a gente tem um laboratório de inovação e de práticas cirúrgicas, aonde a gente testa robô e a gente cria modelo para treinar robô. Então hoje a gente já tem modelos que eles mimetizam a textura de um músculo, a textura de um osso, a textura do olho, a textura de um vaso. Então daí você coloca um bisturi na mão do robô, ele sabe a pressão que ele precisa pôr para cortar, porque é pele. Só de entender, de encostar, ele sabe que é pele. Ele encosta, ele sabe que é músculo. Só pela pressão positiva que a gente conseguiu criar no sistema, ele está cada vez mais entendendo como fazer um procedimento. Eu acho que fazer um procedimento sozinho talvez ainda vá demorar alguns anos, não sei quantos anos, mas procedimento sob supervisão, eu não ficaria assustado se a gente começar a ver pequenos procedimentos aí em 3 a 5 anos. Vamos ferrar. Fábio, realmente animal, né? Surpreendente aí essa sua descrição. A gente que gosta de tecnologia, gosta de inovação, realmente fica encantado. E ouvir você falar aí sobre sua vida aí no Canadá, sobre onde você trabalha, realmente dá para ver que você está super realizado, né? Mas você tem um irmão que é ortopedista, né?
trabalhar aqui com a gente, já deu muito plantão. E do jeito que você estava falando, pelo que entendi da sua trajetória, você foi na interna inquietação e procurando coisas novas, né? E aparentemente você chegou num lugar super legal, né? E aí, chega? Acabou? Ou o Fábio vai continuar mudando? Como é que foi essa transição para você? Você conseguiu atingir onde você queria? Então vamos lá, né? Eu acho que desde pequeno, se você perguntar para o meu irmão, ele vai falar que eu sempre fui sonhador. Eu sou sempre assim, e se tal coisa acontecer? E se? Eu sempre tô querendo, pensando em algo diferente. Eu gosto de falar, e até a legenda no meu WhatsApp é I'm never settled. Eu nunca tô confortável, eu nunca tô feliz, eu sempre quero algo. Eu tô feliz, mas eu sempre quero algo a mais. Eu acho que chega num momento que eu fico bored, né? Eu fico ali, entediado. Puta, já fiz muito aqui. Preciso achar algum problema novo para resolver. Eu preciso de alguma dor de cabeça, porque senão não faz sentido, né? Então, eu acho que a minha jornada aqui está começando, já consegui realizar bastante. Tem muita coisa nova acontecendo. Eu acho que até aqui em primeira mão, a partir de junho, eu começo como cientista afiliado e professor visitante em Harvard, num laboratório grande lá. Então, vou começar a trabalhar. Já é uma coceirinha nova que eu fui atrás, que eu fui chamado, que eu consegui, e que lá a gente vai começar a gerar projetos grandes. Nesse meio tempo também virei professor associado da USP no Departamento de Radiologia e Oncologia, começar a ensinar os meninos mais sobre inteligência artificial, aplicação no dia a dia, ajudar eles a estarem na vanguarda aí de tecnologia, na parte mais acadêmica, né, de pesquisa, nessa parte mais que eu vou trazer aqui do Canadá. Então, assim, eu nunca tô parado. Parece que o barco, a hora que fala, não, estabilizou. Fala, não, então se estabilizou, vou jogar o motor na água para a gente remar para algum lugar. Então, acho que esse que é o jeito que eu gosto de trabalhar. Cara, pergunta nada a ver agora, tá? Acho que uma coisa que me chamou super atenção é que seu irmão, além de ser um bom ortopedista aí, ele também é bastante pesquisador, né? Ele publica bastante, né? Ele é o craque das meta-análises. Inclusive, um abraço aí, VY, aí, espero que você esteja ouvindo a gente. Vocês tiveram alguma, sei lá, algum estímulo dos pais de vocês, que sempre estudaram bastante? Porque, pô, já é difícil ver um ortopedista que gosta de meta-análise, né? E eu imagino eu que seja difícil também ver um radioterapeuta, correto? Que gosta de inteligência artificial. Então, acho que a gente está com duas exceções juntas aí, né? Eu acho que a gente cresceu, meu pai é ortopedista também, né? Então a gente cresceu num ambiente que eu via meu pai estudar muito. Então uma das coisas que me chamava muita atenção, e eu sei que tem muita piada aí que fala, você quer esconder dinheiro do ortopedista, é só colocar no meio do livro de medicina, que ele nunca vai abrir. Mas isso não era real em casa. Eu sempre vi meu pai estudando e lendo artigo, e meu pai e minha mãe sempre mostraram pra gente o quanto era importante estudar. E eu cresci vendo meu pai indo na biblioteca e pedindo artigo na Bireme para chegar. E ele falou: esse artigo aqui da Academia Americana é foda, e não sei o quê. E, cara, aquele negócio, mostrar para mim, pesquisa é um negócio importante, né? E eu vi ele indo para fora, porque eu preciso conhecer tal cara lá dos Estados Unidos que inventou essa técnica, publicou. E daí isso acho que criou essa vontade. E pelo fato do meu irmão, ele estar na minha frente 3 anos, na faculdade na Escola Paulista, ele teve muito acesso à pesquisa logo no começo. Acho que já tinha um esquema de PIBIC, de iniciação científica, e ele começou a fazer pesquisa, e eu já vi que ele era animado, a gente conversava sobre pesquisa. Assim que eu entrei na faculdade, eu também eu preciso fazer pesquisa. E daí eu acabei me apaixonando, e eu sou um pouco mais sonhador, então fui para esse lado mais de inovação, de tecnologia. Ele é mais centrado, já gosta de algo mais palpável, né? Então já sabe, meta-análise, consegue colocar os estudos juntos, criar uma force plot, já tem o seu diamante ali, já fala se aquilo tem valor ou não. E então eu acho que esse foi o motivo, né? A gente cresceu num ambiente favorável e eu acabei olhando que aquilo era importante e vi nas pessoas ao meu redor que quem fazia pesquisa tinha um pouco mais de destaque. E eu pensei, esse destaque eu acho legal e eu quero entrar nesse mundo. Legal. E para nossos aspirantes que estão ouvindo, então percebam que ortopedia se estuda, viu? Se alguém aí que está acadêmico ainda, está achando que vai para ortopedia porque não quer estudar, não é por aí, viu? Não é esse o caminho. E já trazendo papo para esses aspirantes, né, que a gente chama quem quer fazer ortopedia, Fábio, e quem gosta aí de ortopedia, mas está na faculdade, os residentes,
Hoje em dia tem muita gente que tem interesse para ir para fora do Brasil, né? Realmente que quer sair. Infelizmente, nossa situação não está das melhores aqui nos últimos anos. Então, eu queria que você compartilhasse um pouco aí como é que foi a tua história, como foi essa transição para sair do Brasil e ir para o Canadá. São steps, não são steps? Como o Canadá é mais fácil que os Estados Unidos, é mais difícil? Compartilha um pouquinho aí para como é que foi essa tua trajetória em relação a mudar para o Canadá e trabalhar como médico aí. Beleza. Então, para começar, eu tenho que voltar um pouco no tempo, né? Durante a residência, eu já percebi que eu queria ir para fora do país, né? Então, durante minha residência ali no Sírio-Libanês, eu vi que a galera que estava lá em cima, que era top, fazia pesquisa, ou tinha ido para fora, ou tinha ido para fora e fazia pesquisa. Então, eu pensei, eu preciso, de alguma maneira, ir para fora, porque pesquisa eu já estava fazendo. Então, eu acabei me preparando para os Estados Unidos, então acabei fazendo os steps americanos, na loucura, no R3 ali, porque eu queria ir para fora. Daí eu me programei para ir para os Estados Unidos, fui para os Estados Unidos, a hora que eu cheguei lá, como eu falei, o chefe falou, pô, deu errado, o seu funding que estava garantido não tem mais, você tem que morar em Nova York sem dinheiro, e isso não é viável para a gente. Daí eu falei, pá, ferrou, né? O que eu vou fazer na minha vida, né? Eu apliquei para um outro grant, enquanto o grant não saía, ele falou, ó, tem uma oportunidade no Princess Market, que é o Cancer Center número 1 do Canadá e o terceiro do mundo. Eles abriram uma vaga, porque você não aplica, né? Falei, tô perdido mesmo, não sei o que eu vou fazer, eu quero ficar fora do país. Acabei aplicando, então, acho que na época teve umas 120 aplicações e eu acabei ficando em primeiro. E eu acabei pegando a vaga que tinha lá. E com isso eu comecei a minha carreira. E qual que foi a grande vantagem? O Canadá, ele não precisa, se você vai fazer um fellowship, fazer STEP, ele não precisa de você fazer nenhuma prova de validação. Eles te dão uma licença especial, que você é um médico especialista que vai trabalhar sob supervisão. Então eu estava pronto para ir. Eu apliquei, consegui a vaga, tinha um salário de $90.000. Eu falei, pô, vamos embora, vamos começar esse trabalho, né? E daí entrei com a papelada, uma burocracia assim de currículo, validação de diploma, mas nada tão difícil quanto a validação dos Estados Unidos. E, e assim eu comecei a minha carreira aqui. E daí, quando você termina o treinamento aqui, se eles acham que você é uma pessoa que vale a pena para o país, que eles chamam de high skilled, com habilidades diferenciadas, eles podem te dar uma licença acadêmica para você virar médico especialista e ter sua própria clínica. E foi aí que eu recebi essa carta para ficar aqui junto com o emprego. Então, facilitou muito a minha entrada. Então, aquele mito que precisa sempre fazer prova para trabalhar no Canadá não é verdade. Se você é especialista, você consegue vir para cá, consegue ter a sua própria clínica, consegue ter a sua liberdade médica e acadêmica, sem precisar fazer nenhuma prova ou refazer residência ou etc. E isso, com o tempo, agora me abriu as portas para os Estados Unidos. Porque como eu viro do Royal College canadense, eu viro eligible para o board americano. Então, me abriu uma porta que eu nem imaginava que existia. Porém, tem alguns steps aí, algumas coisas que tem que ser bem explicadas. Especialidades cirúrgicas, como ortopedia, são especialidades muito mais difíceis de você conseguir ficar, mesmo se você for high skilled, porque existe a dificuldade deles te darem um emprego e a dificuldade de ter OR time. Então, muitas vezes, o cirurgião que fica aqui, ele fica sem treinamento, né, sem refazer tudo, ele fica com aquela posição que você fica como clínico. Você não vai ter OR time, você não vai ter tempo de centro cirúrgico, você vai poder fazer clínica e dar plantão. E daí para o cirurgião é matar o cara. O cara normalmente ele não consegue viver uma carreira sem estar na cirurgia. Então isso você tem que pensar muito bem. Depende da especialidade, você vai ter que refazer a residência, vai refazer todas as provas para daí conseguir ter um emprego que vai te dar acesso a centro cirúrgico, para te dar uma carreira formal e integral. Fábio, mesmo com toda a sua atuação aí, vou te colocar contra a parede agora, hein? Vejo que você também sempre está de olho no Brasil, né? Lógico que tem família aqui, né? Mas você tem um programa de mentoria para estudantes de medicina brasileiros, você sempre está postando nas mídias sociais, se dedicando ao público, né? Brasileiro. Você vê isso no sentido de que o mercado médico brasileiro ainda é incipiente? Você acha que tem muita coisa para crescer ou são saudades de casa? O que te estimula?
Eu acho que tem vários pontos, né? Saudade de casa é sempre um ponto bem importante, né? Eu nasci, cresci, minhas raízes estão aí, né? Por mais que eu more aqui 10, 15, 20 anos, meus amigos de infância estão aí, minhas histórias de faculdade estão aí, tá tudo aí no Brasil, né? Então, acho que esse é um ponto que quem sai do país deixa parte lá no país, isso nunca muda, né? Então, esse ponto é extremamente importante. Mas uma coisa que eu gosto muito de pensar é que, assim, a vida já me deu muito e eu tento doar um pouco de volta. E eu acho que se cada um de nós fizer a nossa parte para doar um pouquinho, para tentar melhorar o nosso país, daqui 5, 10, 20 anos a gente vai ter um lugar muito melhor para morar. Então, é isso que eu gosto de fazer. Eu tento entregar um pouco, porque eu treinei aí, eu fiz residência aí, o governo me subsidiou por vários anos. Então, eu acho que eu tenho essa necessidade de tentar ajudar, de tentar entregar algo para que as pessoas possam crescer, conhecer oportunidades novas, aplicar para diferentes locais, e com isso eu ainda mantenho minha relevância no país. Então, se um dia eu decidir voltar, existem diversas portas abertas, eu posso falar, eu quero voltar hoje para tal cidade, eu consigo um emprego, as pessoas sabem quem eu sou, elas lembram de mim, elas sabem meu trabalho, então isso aí também me ajuda a estar perto de casa e com relevância. Fabio, eu acho que sua carreira é, nossa, muito bonita, muito rápida e, de certa maneira, de um cenário local, Brasil, você conseguiu alcançar um cenário mundial, tá? Assim, nos principais cancer centers do mundo, no Canadá, e agora uma ponte que você fez até já adiantou aqui para a gente, chegando em Harvard, que a gente sabe que assim, não precisa nem explicar. Mas para aquele rapaz que está agora, que acabou de passar no vestibular, está no primeiro, segundo ano, o que você recomendaria para ele como uma maneira, vamos falar, de abrir essa porta do mundo? Assim, faz os steps, não faz os steps, faz algum outro curso, tem alguma outra maneira para começar a abrir essa porta. Pode ser que ele não queira passar por essa porta, mas eu acho que uma coisa que eu não tive, que foi o pensamento em abrir essa porta no futuro, talvez possa ser muito útil. E Então, vou emendar aqui junto na pergunta do André, Fábio. Eu sei que você está com uma iniciativa recente também, focando meio nessa parte de mentoria. Não sei se é mais para os acadêmicos, como o André falou, ou para os residentes. Também fica à vontade aí para. A gente está curioso para saber o que é. Não, perfeito. Eu vejo que existem várias iniciativas aí muito interessantes, né? Mas o que eu mais gosto e que eu acho que fez muita diferença na minha vida foi entender o poder do networking. A gente não aprende na faculdade no Brasil, ninguém fala para a gente o quão importante é ter uma boa rede de contato, o quão importante é ter um networking forte. E por que eu falo isso? Porque a gente é a média das 5 pessoas que estão ao nosso redor. Se você estiver rodeado de pessoas que têm essa visão de para fora do país, que fizeram os steps, que são pesquisadores, que são inovadores, você vai, então, caminhar naquela direção, vai te abrir portas, vai te abrir a sua mente. E hoje a informação está disponível em qualquer lugar. Você pode fazer um curso, treinar para fazer os steps. Você pode fazer um curso, treinar para fazer empreendedorismo. Você pode fazer um curso e se tornar ótimo em pesquisa científica. Então, eu digo, criar uma ótima rede de networking, ter habilidades para fazer pesquisa, porque pesquisa abre portas, e se você tiver aí o gás, a resiliência, a determinação, a disciplina, fazer os steps. Eu faria os steps americanos o mais cedo possível, deixaria tudo pronto. Pode ser que você nunca use, pode ser que daqui 10 anos você fale, meu, não deu, cansei, eu quero ir para fora, quero trabalhar 1 ano fora, quero ficar 5 anos fora, quero conhecer outra cultura. Eu acho que isso é algo que ninguém vai tirar de você. Então, eu deixaria essa sugestão de ter esses 3 grandes pilares aí, que eu diria, de networking, de pesquisa e de validação para poder abrir aí portas fora do seu país, abrir outros locais de trabalho. E em relação ao meu curso, ou treinamento, né? Hoje eu estou com uma formação que eu chamo de formação carreira médica de relevância, que é onde eu trago alguns desses pilares e discuto para tentar abrir a mente e mostrar o caminho para as pessoas. Eu acho que se eu tivesse aprendido isso na faculdade, eu poderia estar muito mais longe da onde eu estou. Demorou vários anos, eu tive que cair, quebrar a cara, levantar, quebrar a cara de novo para saber esses caminhos, tanto de pesquisa, de inovação, da importância da inteligência artificial e data science, carreira fora do país.
Então, tudo isso é o que eu tento orientar e dar um guia prático para que esses alunos, então, sejam donos do seu próprio destino e não fique com aquela mente que a gente tem na faculdade, né? Vamos formar, vamos dar plantão, abrir o consultório, trabalhar para alguém, tentar um consultório particular, 90 anos, aposentar endividado ou com um investimento muito pequeno. Muito legal, muito bacana, Fábio. E agora a gente vai para um quadro já tradicionalíssimo aqui nos nossos 60 episódios, que é onde a gente pede indicação de algum livro, podcast, filme para os nossos convidados, e a gente também dá uma indicação. E eu vou hoje correr para falar a minha indicação, porque eu acho que a minha indicação talvez seja meio óbvia, é um livro bem conhecido. Eu não lembro se eu já recomendei ele aqui. Antes que alguém fale, eu fico sem indicação, que é o livro do Eric Topol, que chama Deep Medicine: How Artificial Intelligence Can Make Healthcare Human Again. Eu procurei aqui, pelo menos não achei em português, não sei se tem tradução, mas é um livro que fala justamente sobre inteligência artificial, sobre a relação dela com a medicina. Eu acho interessante essa questão que ele traz justamente dessa coisa que a gente falou hoje, né, da inteligência artificial fazer os trabalhos mais manuais, mais repetitivos, e justamente liberar mais tempo para o médico para fazer as coisas mais humanas. Então, eu achei bem legal e recomendo aí para o pessoal. Fábio, você tem uma recomendação para os nossos ouvintes hoje? Claro, claro, vamos lá. Então, eu já estava com isso na manga, né? Que eu sabia que vocês iam perguntar. Mas primeiro, o Eric Topol é um cara incrível. Acho que quem não leu os livros dele tem que ler. Ele tem também uma newsletter e ele também tem um podcast, uma coluna no Medscape. Então, vale a pena estar lá e acompanhar. Eu fui host dele aqui também já o ano passado, então um cara sensacional, aprendi bastante. Mas eu queria trazer esse livro que chama The Success Factor, que é um livro de uma professora da Cornell University, Ruth Gulten, que ela é Vice Dean de Educação, e ela entrevistou, então, pessoas que ganharam Oscar, Prêmio Nobel, pessoas que trabalham na NASA, atletas de alto nível, NBA, etc., médicos de sucesso, e ela tentou mapear qual que é o fator por trás do sucesso. Então vale muito a pena ler e aprender com ela para tentar crescer na carreira. Se eu puder dar uma segunda sugestão, eu estou um pouco, ultimamente, viciado em ler e escutar um pouco o podcast e a página de um professor de Stanford que ele chama Andrew Huberman, que ele é um neurocientista de Stanford e ele discute coisas do dia a dia, assim, ele traz ciências e coisas do dia a dia juntos e ele tem ali muita informação interessante, ele traz coisas assim incríveis, entrevista pessoas, ele fala de coisas do dia a dia, sobre rotina, jejum intermitente, exercício, acordar cedo ou acordar tarde, tomar banho frio, luz, então algumas coisas que a gente, no nosso dia a dia, tem aplicação imediata, então vale a pena. Eu sigo ele no Twitter. Ele fez um bem interessante com o Joko. Bom, eu sigo as minhas dicas sem ter nenhuma correlação com o episódio, mas é algo que eu vi na semana que eu achei interessante, eu achei legal. E essa semana eu terminei de assistir o filme o Tudo em Todo Lugar ao Mesmo Tempo. E depois que saiu as indicações, né, e os prêmios do Oscar. Mas é um filme muito legal, que eu tinha começado a assistir por indicação do meu irmão. Quem começar a assistir, não pare até a hora que tem vocês vão perceber que uma hora vai começar a fazer sentido a história. É uma história que vale muito a pena. Eu não vou, acho que nem tem como dar spoiler da história, de tão confuso que é, mas faz sentido no final. Assistam. Vai lá, André, você. É você, André. Noel, eu estava esperando. Não, eu acho que, putz, é só agradecer o Fábio, espetacular, assim, você vê que é uma coisa muito densa, muito profunda, e a gente falou de uma série de mudanças que devem acontecer e já estão acontecendo com o chat GPT. E agora eu vou para uma linha bem piegas mesmo, bem quase que apelativa frente a um episódio desses, mas que talvez possa só trazer um balanço, né? Um filme muito antigo, que eu nem lembro dele direito, mas eu lembro que assisti, que eu gostei na época, mas que talvez uma coisa que nada disso vá trazer, que é o Patch Adams, que eu acho que talvez essas novas gerações nunca tenham visto, tá? É um filme, eu fui até olhar, ele é de 98, e ele fala muito sobre a empatia, tá? Que talvez seja uma das características que estão mais se perdendo na prática da medicina, que chat GPT nenhum vai trazer, isso eu posso garantir, e é o que faz toda a diferença no tratamento dos nossos pacientes. Boa. Você na indicação do André, Pet,
Weinstein Adams, né? Mas a minha indicação é complementar que o Leandro já deu uma vez. Então, basicamente, tem um podcast que eu tenho ouvido que é o Founders, né? O Leandro que recomendou aqui. E tem um episódio que eu escutei recentemente que é a história de Rolls Royce. Então, acho que tem a ver com esse episódio, porque, puta, eu achava que o Rolls Royce, a história dele é muito impressionante. Tem o Rolls, né, e tem o Royce, são duas pessoas distintas. Então, um é um cara que, resumindo aqui, realmente um cara inovador, super tecnológico, cheio de dinheiro, que cria, transforma, tal, tal. E o outro é tipo um mecânico bruto, que tipo, sabe literalmente como montar um carro, entendeu? E é interessante como, juntando as duas coisas, se tornou uma das empresas aí com maior nome e marca, acho que de quase todas as indústrias, né? Então eu recomendo Bruto para escutar esse episódio rapidinho, acho que tem 30 minutos, 35 minutos, a história de Rolls-Royce. Boa, muito legal, ótimas indicações. Também eu sou o Boomerang Lab, também falo sempre do Pat Adams, gostei bastante aqui, muito interessante. Fábio, super obrigado por estar aqui com a gente, parabéns aí pela trajetória, acho que é daquelas coisas que a gente olha como brasileiros aqui, dá orgulho ver um colega médico aí se destacando tanto internacionalmente, realmente muito bacana. Obrigado por trazer de volta para o Brasil, acho que essa dedicação que você falou, esse payback é super interessante, e com certeza as portas abertas aqui para voltar com a gente, tenho certeza que vai ter muitos temas aí legais para a gente conversar no futuro. Antes de encerrar, queria abrir para você pela última vez o microfone para você fazer alguma consideração final, aí fica à vontade. Perfeito. Obrigado, é uma honra estar aqui conversando com vocês e vai ser um prazer voltar, caso tenha interesse e para bater mais papo, para aprofundar a discussão. Para finalizar, eu queria só falar, acho que dá para ligar um pouco tudo que a gente falou, então, do livro do Eric Topol, né? O Deep Medicine, o pilar do livro liga um pouco com o que o André falou, né? De empatia. Então ele fala o que é a medicina profunda, né? A Deep Medicine, ela vai incluir um pilar que a gente chama de Deep Learning, que é a inteligência artificial aprendendo dados. Daí a gente vai ter Deep Phenotyping, que a gente vai profundamente entender o fenotipo das pessoas, e isso vai gerar o que a gente chama de Deep Empathy. Então vai aumentar a empatia, porque vai liberar tempo para o médico, investir mais no paciente e gastar menos tempo com burocracia, com papelada, entendendo o dado, que o computador vai te dar um resumo para que você então consiga aplicar o que você tem mais de valor, o seu conhecimento e a sua empatia diretamente para o paciente. Então, brigadão, galera, foi ótimo. Legal. Então, muito obrigado a você que está aqui nos ouvindo, muito obrigado que você está aqui nos vendo. Não esquece de ir lá no Instagram seguir a gente no podcast.ortopedia, de mandar para aquele seu amigo que é interessado por inovação. E em 15 dias, às vezes um pouco mais, a gente está de volta aí com mais um episódio do podcast Muito Além do Gesso. Um grande abraço e até a próxima.